E aí, galerinha do quarto ano, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Prontos para a nossa aula? Hoje, como eu falei ontem, aula de ciências. Então, a gente vai abrir nosso livro lá na página 84. A gente vai finalizar essa parte com correção, tá? Vai fazer um resumo breve e eu vou mandar para vocês umas atividades para vocês fazerem aí em casa, para lembrar de todo esse conteúdo que a gente já estudou. Combinado? Número 1, letrinha A. A gente precisava escrever se o Célio ele ia conseguir separar a água, o açúcar e o café que ele tinha misturado numa jarra, passando pelo filtro. Será que ele ia conseguir separar todos esses componentes passando pelo filtro? A resposta era que não, porque ele diluiu, né? A água diluiu o açúcar e misturando o café, a gente teve o pó do café ali diluído, misturado, virou café, né, pessoal? Então não tinha como fazer a separação desses ingredientes. Na letrinha B, a gente precisava pintar o quadrinho que justificava a resposta. Então, por que ele não conseguiu fazer a mistura? Era a opção 2. O açúcar se dissolverá na água, impossibilitando a separação dos componentes da mistura pela filtração. Beleza? Número 2, letrinha A, a gente precisava desembaralhar essas letras, né, que estavam aí todas misturadinhas, e descobrir o nome da técnica de separação de misturas envolvida na situação de Inês. Então, se a gente desembaralhasse, a gente ia encontrar a evaporação, né? Letra B. A gente tinha que contornar outras técnicas que a Inês poderia utilizar para separar os componentes da mistura de terra e água. Quais são as opções? As opções são a decantação e a filtração. A catação, não. Tá? Número 3. A gente precisava identificar a técnica de separação de mistura relacionada nas situações abaixo e escrever, né, a letra da situação no quadro da técnica adequada. Então, a gente tinha Gustavo coando café e a Graziella fazendo um copo de leite. Na letrinha A, o Gustavo, o processo que ele estava fazendo para qual café era a decantação. E na letrinha B, o processo que a Graziella estava fazendo para fazer o copo de leite era a filtração, tá? Então essa era a resposta aí da nossa letrinha. E agora a gente vai para o número 4. A gente viu que o petróleo invadiu o rio Cubatão e foi feito um procedimento aqui, uma barreira flutuante para separar aí o óleo da água. Na letrinha, na número 4, ele estava pedindo para a gente escrever se o petróleo apresenta componentes tão solúveis quanto insolúveis em água, as barreiras flutuantes ajudam a separar quais componentes do petróleo. Trace uma linha sobre a sua resposta. Então, essas barreiras, elas serviam para separar os elementos solúveis ou os elementos insolúveis. Para que ela servia? A resposta correta era insolúvel. Então, a barreira servia para tirar a parte solúvel, então a água passava, e o que era insolúvel ficava para trás da barreira. Página 86, atividade número 5, a gente precisava completar o quadrinho de informações. Como que ficou completado, pessoal? A letrinha A era a técnica de separação de misturas que pode ser utilizada para separar os componentes do sangue. Ela é chamada de centrifugação. Então, a letrinha A, centrifugação. Na letrinha B, técnica utilizada para preparar o café separando líquidos de solo. É a filtração. Letrinha B, filtração. Letra C, separação de mistura que ocorre quando deixamos em repouso alguns sucos concentrados. É a decantação, olha lá, decantação. Letra D, técnica que pode ser utilizada para separar os componentes sólidos de uma mistura que apresenta diferentes espessuras. Letra D é peneiração. Letra E agora. Técnica utilizada para separar componentes sólidos e líquidos de uma mistura. A letrinha E era destilação. E aí a gente ia descobrir a técnica de separação misteriosa, que é a flotação, processo de flotação, tá bom? Olha lá. Número 6, a gente precisava marcar um X na alternativa correta a respeito da técnica misteriosa. O que ela serve? Essa técnica serve para quê, pessoal? Essa técnica ela é considerada oposta à decantação. Então, a gente tinha que fazer um X
na opção número 1 ali dos meus 3 quadradinhos. Beleza? Faz uma correção aí, se errou alguma coisa, corrige, a gente vai para a revisão e vocês vão fazer as atividades que eu vou enviar. Então, iniciando aí a nossa revisão, na nossa unidade 2 a gente trabalhou misturas no dia a dia. O que a gente viu sobre mistura do dia a dia? A gente começou lá nos componentes de uma mistura. Então, a gente descobriu que quando a gente junta 2 elementos, a gente tem uma mistura. E essas misturas, elas podem ser invisíveis, como o bolo, que tem vários ingredientes e a gente não consegue ver todos, só consegue ver o resultado final. Ou essa mistura pode ser visível. Ela está ali misturada com uma salada de fruta, vários elementos, mas a gente consegue separar quais são quais. Depois disso, a gente foi lá para a composição do ar atmosférico. A gente descobriu que o ar é uma mistura de gases. Quais gases formam o ar? Aí já tem, o gás oxigênio, que é o O2, essa aí é a expressão do gás oxigênio. Depois a gente tem o gás nitrogênio, temos também o gás carbônico, CO2 é o gás carbônico, e também o ar atmosférico é composto por vapor de água. Então a gente descobriu aí que o ar atmosférico é uma composição, é uma mistura de vários elementos e eles não são visíveis. Eles só ficam visíveis quando a gente está numa cidade que é muito poluída e aí os vapores de água e os micro-organismos se misturam no ar e eles acabam ficando visíveis. Depois, a gente trabalhou um pouquinho sobre os estados físicos das misturas. Então, a gente viu que o estado físico da mistura pode ser sólido, como o granito, O granito aí na mesa. Pode ser líquido, como suco ou vinagre. E ele pode ser gasoso, a mistura de gases, Que nem o fogão, que nem o ar de combustível que enche o pneu do nosso carro, como o processo de evaporação da água. Então, ele pode ser sólido, líquido e gasoso. Depois, a gente foi para quê, gente? Para as técnicas de separação. A gente aprendeu que as misturas, elas podem ser misturadas, os elementos podem ser misturados, mas eles também podem ser separados e que existem técnicas para fazer essa separação. Elas podem ser de peneiração, que é o processo lá que o pai da Laura estava fazendo no suco de melancia, Ele fez o processo de peneiração. Também pode ter o processo de decantação, que é deixar a substância parada por um tempo para tirar o excesso, tirar o produto dali que ficou no canto. Tem o processo de filtração para separar a mistura e tem o processo de catação, que é separar ali na mão. Outras técnicas de separação que a gente também viu nesse conteúdo foi a centrifugação, que a gente viu que tem tanto na máquina de lavar roupa quanto naquele equipamento para separar o que é líquido do sólido no sangue, a centrifugação. E também vimos que existe a destilação, que é para separar também elementos sólidos dos elementos líquidos. E esse foi o nosso conteúdo, foi isso que a gente trabalhou na unidade 2. Tudo isso para entender que existem sim elementos que podem ser misturados, mas eles também podem ser separados. E que o ar também é uma mistura de vários gases. E a gente está rodeado de coisas que são mistura de elementos, Isso é para a gente aprender um pouquinho sobre mistura. Vamos ver se vocês aprenderam fazendo essa listinha de exercício. Boa aula para vocês, boa atividade e até amanhã.